Aplicativo oficial da Mundo TV, totalmente digital. Baixe agora mesmo. É grátis na Play Store. 24 horas ao vivo em todo lugar. Acesse app.mundotv.tv.br. Mundo TV, totalmente digital. João Carlos Farrapa aqui de Uvas e Personalidades. Hoje tive a oportunidade de estar aqui no Palácio das Araucárias e falei com Saulo Durgal e Mauro Rockenbach. Igualdade racial, equivalência, adaptação e inserção das diversas comunidades aqui no Paraná e o grande esforço que estes departamentos estão a fazer. Tive o testemunho na primeira pessoa destes dois grandes responsáveis, grandes figuras públicas que, de alguma forma, nos bastidores, estão a fazer um grande diferencial aqui no Paraná. Tive esse privilégio, aprendi bastante e, de alguma forma, deu para sentir que há um grande projeto ainda a desenvolver pós-pandemia, que lá está. Está-se a formar, não pararam de trabalhar e é algo digno de ver. Acompanhem e vejam os projetos agora num futuro próximo. Ok, então aqui estamos nós, João Carlos Farrapa, para Uvas e Personalidades. Hoje com uma figura de referência. Nota-se à distância, 1,90m, penso eu, e um curitibano que de alguma forma saiu do frio e foi para o frio. Marco Broto. Marco, muito obrigado por teres vindo ao nosso programa. Mais uma personalidade, uma individualidade, é assim, bem conhecida, tá? Agora é assim, Marco Broto é conhecido nas redes sociais exatamente pela questão da descoberta, redescoberta ou uma assinatura própria. O facto de teres conhecido e dado a conhecer à tua maneira a aurora boreal. Marco Broto, obrigado por teres vindo. Quem é Marco Broto? Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Marco Broto é um sonhador. Tipo, todo mundo tem seu sonho. E eu me apaixonei por uma coisa que eu não sabia que existia. E depois de se apaixonar, eu vi que tinha muitas pessoas que queriam ver e não conseguiam, não podiam, e muitas que nem sabiam que acontecia, que tinha esse fenômeno, e começaram a conhecer através das minhas postagens. E daí a gente começou essa aventura, né, em busca da aurora boreal. Foi uma coisa ocasional, ou seja, tu vens de uma área comercial, administração, gestão de empresa, ou seja, como é que tu deste aquele clique e disseste assim, vou conhecer a aurora boreal? Então, eu sou sagitariano, aventureiro. Aventureiro. E eu tinha loja de imóveis e todos os anos eu ia para Milão, para a feira, para o salão. E eu arrumava uma bela desculpa, que era ir para o salão, para poder fazer uma viagem para algum lugar. Sempre viajava e sempre achava lugares exóticos, lugares diferentes. Eu estava conversando um dia com uns amigos e a gente estava vendo o céu, num lugar totalmente diferente da Europa. Eu ia para o salão e não era da viagem, mas eu estava no Dead Valley com os amigos e o Fábio, a gente estava vendo o céu, estava muito estrelado, ele falou, imagina como que deve ser lá no norte, no Polo Norte, que tem as luzes verdes. Que luzes verdes? Eu voltei para casa e comecei a pesquisar. E em 2011 eu tive a oportunidade, depois do Salone, ir para a Noruega. E lá demorei 6 dias para poder ver a aurora. Eu contratei guias locais para fazer o que eles chamavam de busca da aurora, né? uma caça à aurora. E na última noite a gente voltou, a gente conseguiu ver uma coisa muito pequena, era mais imaginação talvez do que realidade. E eu achei, não é isso, não pode ser. Peguei o carro. No outro dia eu tinha o meu voo de volta às 9 da manhã, peguei o meu carro e voltei para o lugar onde a gente tinha visto. E comecei a entrar para dentro das ruas e tal. Cheguei até o fiord e falei, vou parar aqui, vou ficar. Coloquei o tripé da câmera e comecei a brincar de bater foto. Em determinado momento eu olhei um resquício do lado assim, verde, e eu olhava para o céu e não tinha o verde. Como a gente fala aqui, que te acha isso, né?
E começou a aumentar, de repente eu virei para trás e tinha um monstro verde atrás de mim, verde, dançando, luzes brilhando, assim, ó, parecia uma serpente dançando de um lado para o outro. E a partir daquele momento veio o clique. Amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Então, e daí eu comecei a postar essas fotos, comecei a ver as pessoas que não conheciam, comecei a compartilhar, daí entrevistando Terra, Jô Soares, minhas fotos foram para a National Geographic, porque eu tive a sorte a primeira vez que eu vi em 2011 foi o início do melhoramento das câmeras de celular, melhoramento das câmeras DSLR, e compartilhamento foi um boom que teve, e também até mesmo esses países não tinham esse clique pro turismo da Aurora Boreal. Entendi. Né? E era uma coisa nova, como se hoje aparecesse alguma coisa completamente diferente em termos de fotografia, de turismo, e eu acabei crescendo junto com esse boom que teve internacionalmente, mas no Brasil hoje conseguiu ter a notoriedade. Foi um timing perfeito, então. Foi. E é uma coisa que é muito legal, porque tanto no Instagram quanto no Facebook tem uma capilaridade muito grande fora do Brasil também. Como tem um programa que eu sei que parece Islândia. Finlândia. E as pessoas reconhecem, seguem a gente, e então a gente vê que é um trabalho que foi bem feito. Tanto é que esse ano eu lancei um livro de 200 e poucas páginas, contando esses 10 anos de caçada aurora através da fotografia. Fala-me do teu livro, onde é que está à venda, onde é que as pessoas podem adquirir o livro? No site. No site? auroraboreal.com.br. Ou para quem estiver fora, quiser acessar o auroraboreal.com, é a mesma coisa. Então é assim, há a questão mística da aurora boreal. Tá? É assim, nós estivemos a ver, assim, há a parte do indígena, há a parte do esquimó, há a parte ocidental que também diz que é um dragão, sim, que de alguma forma vem do hemisfério norte, mas uns dizem que traz boas novas, outros dizem que traz transformações. Não quer dizer a parte pessimista. Eu acho que é sempre de mudança, correto? Sim. Quando tu sentiste isso pela parte poética, de aventureiro, ou realmente tu, também do hemisfério sul, foste encontrar com o dragão do hemisfério norte? O primeiro instante foi medo. Medo. O primeiro foi medo. E se você continua com aquele sentimento, você vai compartilhar esse sentimento. E a gente sabe que não tem, eu sei hoje que não tem perigo nenhum, mas nas minhas expedições, uma parte que é muito importante, que não é só a caçada, toda essa dinâmica que eu desenvolvi de aplicativos e tal, porque isso não existia antigamente, né? Por isso eu falo assim, realmente foi o timing correto, perfeito. Eu passo também essas coisas. Se imagina há 1000 e poucos anos atrás, os vikings saíram por uma batalha e vendo um risco verde no céu. Então você vai dizer que os monstros que vinham... Por que os monstros que vinham os krakens, os monstros que vinham do mar, eram serpentes e elas iam voando? É a aurora boreal. Você for ver a história maia, né? Os dragões, exatamente. A serpente alada. A serpente emplumada, para mim é a aurora boreal. Se pegar os desenhos, as referências que tem, até mesmo no museu, eu estive agora no Museu do México, eu olho aquilo lá e vejo a aurora boreal. Porque existiu aurora nos trópicos. Correto. E no final do século XIX, deu para ver em Cuba. A gente teve uma explosão solar muito grande e deu para ver. E quando você fala de história, nós estamos comentando sobre isso, né? Nós estamos passando por 50, 100 anos de história. Quanto tempo tem os maias? Então, quantas explosões solares existiu nesse período? E eles conseguiam ver. Por quê? Qual que era a direção deles? Era olhar o céu. Né? As cartas, tudo que a gente sabe. É a mensagem, né? Lá, né? Então, você imagina, você imagina o poder que uma pessoa tira a informação de que daqui a 10 minutos vai ter aurora. Porque quem já viu a primeira vez e se acostuma, a gente começa a entender a formação dela. Quando eu estou caçando a aurora, eu não procuro só a cor, eu começo procurando brilho, eu começo procurando forma. Então ela me dá o start, que daí no momento que começa a ver isso, pessoal, para aqui, a gente vai parar para esperar um pouco. Então às vezes tem caçada de 6, de 7 horas, ou às vezes caçada de 15 minutos. Às vezes a gente tem do hotel, né? Então é uma adrenalina, uma aventura o tempo todo. Então é muito interessante. Então em termos de história, e mitos e lendas, você pode contar de um lado como do outro. Tem tanta história linda, né? E aqui diz, a beleza também está nos olhos de quem vê, né? Correto. Você pode direcionar para o lado que você quiser
o teu sentimento. Eu estava a apreciar os trabalhos do Marco e é assim, a dada altura, tu dizes certas frases que ficam, tá? Aquele clique. A dada altura, na Islândia, penso eu, onde tu estiveste, havia alguém, um local, um habitante local, que já conseguia definir a aproximação da aurora pelo clima, pela movimentação dos animais, tá? Mas é assim, isso estamos a falar de uma geração que apanhou esse ritual, chamamos-lhe assim, esse know-how, dos ancestrais. Sim. Tu sentes-te como um ancestral agora depois de adquirires essa informação e estás a passar para a frente? Olha, seria uma honra, né? Porque isso quer dizer que é conhecimento, sabedoria, uma série de coisas que compartilhar, isso é muito legal. E essa parte que você falou, porque o que acontece? Os animais sentem, nós estamos falando de magnetismo. Correto. Né? Porque é o magnético e o magnetismo. Então tem muita coisa antes de chegar à aurora, antes de você ver o brilho, né? Uma energia? Um monte de coisa antes. Correto. Né? E então ele estava falando para mim que o que ele fazia, ele não tem o vento nosso, o vento da atmosfera não tem nada a ver com o vento solar. Então isso é uma coisa da cabeça dele. Mas a questão dos animais se movimentar de maneira diferente, sim. Por quê? Quantos pássaros se movimentam através de, né, se direcionam através de campo magnético, né, de polaridade? Então é uma coisa que a gente não sabe. Eu acredito muito nisso, de que os ancestrais, até mesmo de muito tempo atrás mesmo, eles tinham uma sensibilidade maior em relação a isso. Te sentes, achas que encaixas indiretamente, sem saber, lá está. É que lá está, eu costumo dizer que assim, tu para veres a tua casa, convém saíres de casa para veres a tua casa de fora. Sim. Mas quando voltas para dentro já tens uma perspectiva totalmente diferente. Sim. Sentes-te como um espírito velho, um espírito antigo, que de alguma forma voltaste àquela origem para assimilar novamente essa informação, porque assim, inicialmente tu sentiste medo. Sim. Atualmente já te sentes em casa. Já tratas a aurora boreal por tu. Sentes essa familiaridade? Mas sabe o que acontece com o medo? Naquele momento, a gente, essa volta, né, para você entender o que passou, a gente tem que fazer sempre, né, em tudo, né? Correto. As coisas que você fez até ontem. Você fala, putz, por que eu fiz aquilo ontem? Então, a questão do medo, o quê? Eu estou num lugar inóspito, menos 16 graus, sozinho. Olha para o lado, não tem ninguém. Então, você já está com aquilo, né? Por mais que eu tivesse equipado, não equipado como eu vou hoje, em termos de roupa, mas você estava sentindo frio, você estava decepcionado, porque estava lá um tempo e não via. E daí você tem aquele sentimento, mas foi o primeiro. Ele já rotacionou instantaneamente. Eu senti esse medo, mas ele já saiu. E essa sensação, desse momento preciso, o que é que tu te lembras? Né? O que é que tu sentiste naquela transição, naquele clique? Não, eu olhei, eu até brinco, eu vi um monstro atrás de mim, porque das formas que você vê várias formas. Então, no momento eu vi, meu Deus, o que é isso? Né? Foi essa sensação que eu tive. E daí eu parei e falei, caramba, olha o que é isso. Você muda até o teu tom com você mesmo, né? Então você fala, meu Deus, que é isso? Nossa, que é isso, né? Que negócio que você pare, né, e venha para mim. Acho que foi muito... Sentes aquela sensação de humildade? Tem duas coisas muito importantes. O sentimento também é ambíguo. Porque você sente assim, ó, meu Deus, como eu sou pequeno perto de tudo isso. E depois, meu Deus, como eu sou grande para poder aproveitar tudo isso, ou poder contemplar isso. E quando eu falo, meu Deus, eu falo... Para você pode ser energia, para você pode ser Jesus Cristo, para outro pode ser aquela crença que cada um tem dentro de si. E a pessoa, ela se aproxima muito da crença na aurora boreal. Entendi. É impressionante, sabe? A gente sente assim... Uma simbiose? Depois da primeira noite, assim, que a pessoa vê, porque sonho é um gatilho, né? Correto. Você tem um gatilho, você tem alguma coisa lá atrás que você... Não, agora para compensar isso aqui, eu tenho o sonho de ver aquilo lá, né? A psicologia fala um pouco sobre isso. Eu não sou psicólogo, mas... As pessoas que eu conversei sobre isso me contaram um pouco que o sonho vem de alguma necessidade dela de trás. E daí você tem aquele... Apanhando esse gancho, o livro que tu editaste, tu tiveste uma dúvida, tiveste uma curiosidade, conheceste a aurora na primeira pessoa, através de toda essa sensação, e tu sonhaste e a obra nasceu. Pode ser o reflexo do teu livro? Pode, uma maneira de na verdade, é compartilhar,
Entendeu? Porque o que acontece? Eu fiz o livro durante a pandemia. Eu tinha editado um livro 3 anos e meio atrás, mas ficou na gaveta. Daí, até para contar um outro livro que tem. Daí, eu fui dar uma palestra em São Paulo e a pedagoga da escola falou assim: Marco, tua história é muito legal. Eu quero conversar com você, eu quero escrever um livro infantil da tua história. Daí, eu falei, vamos conversar. E a gente começou a conversar, e ela começou de uma maneira muito hábil a montar tudo aquilo. Ela falou assim: Marco, tem muita coisa interessante. E num determinado momento, eu contei uma história, uma experiência espiritual que eu tive com meu avô na Islândia. E para o livro, para não colocar uma experiência espiritual para as crianças, ela fez com que o meu avô tivesse ido comigo fisicamente. Então, essas coisas que eu faço tem muito de coração, muito de amor. Então, eu estou abrindo a minha história de vida num livro infantil, para contar coisas boas para as crianças. Daí, eu estou, durante a pandemia, pegando um momento que estava todo mundo sem saber o que fazer, falei, é o momento de eu compartilhar coisa boa, né? Daí eu esqueci aquele livro lá atrás, porque ele tinha um lado mais comercial. Eu falei, não, eu quero um livro de beleza. Transportar as pessoas para dentro do lugar, para que o formato dele é grande, para quê? Para que transporte realmente. É muito legal o feedback que eu recebi com relação ao livro. Das pessoas que viajaram comigo e das pessoas que não viajaram. Das pessoas que viajaram, às vezes 2 horas da manhã eu recebo uma mensagem: Marco, estou na minha sala tomando um vinho e vendo o teu livro. E da outra pessoa que nunca viu, fala assim, eu me sinto como se tivesse vindo com vocês. Então é isso que eu quero. Então, quando você falou no começo que eu sou um sonhador de compartilhar coisas boas com as pessoas. A gente tem a obrigação de deixar o mundo melhor para as próximas gerações. A gente está errando muito nisso. Muito mesmo. Né? Mas eu acho que ainda tem uma maneira de mudar. Mas eu acho que não bateu no fundo do poço ainda. É verdade. Eu acho que tem mas está melhorando em alguns sentidos, mas em termos globais eu acho que tem muita... Uma melhoria. Internacionalmente, tem muita gente despreparada no poder. Mas assim, é uma transição. Eu vou apanhar o gancho daquele puxou do vinho, exatamente, para falar da Cabernet Sauvignon. Eu acho que ele é uma Cabernet Sauvignon. Porquê? Porque é assim, tu puxaste a parte de gestão, a parte estrutural, para uma parte, não direi mundana, mas de viagens, tá? Então é assim, temos a Cabernet Sauvignon. Eu acho que ele é uma Cabernet Sauvignon. Porquê? Cabernet Sauvignon não é uma uva nativa, ou seja, foi uma uva formada, tá? Foi através da Cabernet Franc e da Sauvignon Blanc que, através dessa assemblagem, fez a mutação da Cabernet Sauvignon. Porquê Cabernet Sauvignon? Cabernet Sauvignon dá-se em qualquer tipo de terroir. Terroir é um conjunto, num espaço delimitado, que junta um conjunto de condições climatéricas, de terreno, etc., que faz com que a planta, a casta Cabernet Sauvignon, se desenvolva. Mas lá está, ela desenvolve-se em qualquer terroir. Portanto, é assim, curitibano, ele foi para a Finlândia, Islândia, Dinamarca, lá está, Noruega, ou seja, com Alasca. Então lá está, uma Cabernet Sauvignon. Então, assim, eu acho que é uma Cabernet Sauvignon. E isso para puxando a uva para a personalidade. Marco, é assim... Diz. Só falar uma coisa. Eu não falo de política, então quando eu falo internacionalmente, quer dizer que nacionalmente a gente tenha alguma coisa. Eu simplesmente não falo mais de política, depois de uma discussão que eu tive na internet, então para mim, eu já faz muitos anos que eu não voto, porque normalmente eu estou fora, então política para mim é um assunto que não... Aqui falamos de coisas mais saudáveis, sabes? É assim, aqui nós falamos de experiência, falamos de castas, falamos de evolução, falamos de experiências, falamos de sonhos, e basicamente coisas positivas. Lá está, eu costumo dizer que assim, eu vendo bacalhau com sotaque, tá? Porque assim, é mais saudável definir campos, respeitar as áreas e evoluir. Quando foi o bacalhau, eu lembrei do bacalhau que eu comi em Póvoa de Linhoso. Póvoa de Linhoso. No restaurante que o Jorge Amado dizia que tinha o melhor bacalhau do mundo, eu fui lá e tomei um peramanca comendo bacalhau. Peramanca, lá está. Lá está a questão do tinto, tá? Com o bacalhau. Geralmente o pessoal puxa a questão do branco para os peixes, tá? Mas tu já viste que a harmonização encaixa perfeitamente, não é? Marco, agora é assim, para finalizar, 2 situações, o que é que tu largas? Deixo 2 mensagens. Para esta geração que necessita de uma palavra positiva, tá? E depois no final eu quero que tu digas o seguinte: a pessoa conhece-te, 1,90 m, o que é que os teus olhos dizem? Então, primeiro para a geração que está crescendo. Eu falei um dia desse com meu sobrinho que tem 21 anos. Eu tinha pena dele
do mundo que ele nasceu e está vivendo. Mas que daqui para frente só dependia dele mudar. Então só depende da geração mudar também. Acreditar. Esse é o poder, né? Acreditar. Sim, acreditar. E buscar coisas boas. Não é porque você... Porque as pessoas... A empatia que tanto se falou agora não existe. Entendeu? Se existe a gente está vivendo uma guerra, né? Uma guerra ela não vai acabar tão próximo, eu acredito. Então você tem que ser empático. Então você tem que pensar na sociedade como um todo. Se você quer ser individualista, então tá, pega, vai morar vai para Alasca. Vai para Alasca e mora lá no meio, entendeu? Então vai para qualquer lugar do Brasil, tem um monte de lugar, e viva dentro daquele teu mundo. Agora, se você está disposto a viver numa sociedade, você tem que ser participativo e você tem que aceitar a maioria. Isso é uma coisa que eu passo para eles. E a outra, o que é que os teus olhos dizem? Meus olhos dizem que quando eu fecho os olhos ou abro os olhos, eu vejo a Aurora. A Aurora faz parte da minha vida hoje. E o que ela passa para mim? Ela passa leveza, beleza, luz e cor. E eu tenho uma brasileira que mora em Talkeetna, no Alasca. O nome dela é Dora, e ela falou para mim uma vez assim, ó: quando vem a escuridão, nós vemos as luzes. Então é isso que ninguém vê. Não? Quando está escuro, um dia a aurora vai vir. Seja a aurora matinal, né, que a gente sabe que vai vir, ou seja a aurora boreal e austral que ilumina as noites, de preferências mais frias e escuras. Ou seja, o reflexo e a denominação que eu falo, que é o povo brasileiro. Leve, cheio de cor e com muito a ensinar. Marco, muito obrigado por teres vindo, tá? Obrigado por teres partilhado esse testemunho de experiência pessoal e que também, para o ambiente atípico que estamos a atravessar, olhem para a aurora boreal. É um sinal de esperança. Então é assim, todos os contactos do Marco e onde adquirir o livro irão passar aqui no rodapé, tá? Todos os contactos dele, redes sociais dele, sigam-no, é assim, é 1,80 m de sabedoria, tá? E já trata por tu a aurora boreal, tá? E é assim, vamos já fazer um pequeno intervalo e de seguida a nossa sugestão da semana. Hoje escolhi a Puglia, Itália, tá? Com um exemplar bem sutil, digamos assim, sutil, mas com uma personalidade própria, em que o seu assemblage faz um vinho de referência da Itália. Trouxe então um Corte La Vigna, tá? Corte La Vigna Negro Amaro. A Negro Amaro em si é uma uva que faz, juntamente com a Sangiovese, um vinho próprio e típico da Itália, muito conhecido mundialmente. Ou seja, que dispensa qualquer tipo de publicidade quando nós dizemos ou falamos do Chianti. Chianti é um vinho muito proposto e conhecido na Itália exatamente pelas suas características de harmonização clássica. Geralmente falam de massas, pizza, tagliatelle, spaghetti, mas puxam sempre a harmonização clássica, puxando sempre o Chianti. O Chianti nada mais é do que um vinho, um dos vinhos mais famosos, com a assemblagem de duas caixas, o Sangiovese, que já falámos nos episódios anteriores, e este Negro Amaro. Este Negro Amaro é assim, tem características de que é uma uva macia, tá? Tem uns taninos macios, fruta madura, para além de que é cultivada na Itália toda, ou seja, em toda a região geográfica de Itália, mas fica mais oponente, digamos assim, com uma característica mais própria, esta Negro Amaro, no calcanhar do continente italiano. É uma uva que se propõe a um estágio de 6 meses, tanto em silos de inox, como em 6 meses posteriormente, barricas de carvalho, ou seja, vai-lhe dar uma maciez, como vocês dizem, e uma personalidade própria para um vinho que é muito, muito agradável. É uma uva, como eu disse, a Negro Amaro, que dispensa publicidade, tá? É assim, é uma uva que vocês dizem, lá está, vamos descomplicar e desmistificar essa questão do elitismo do que é uva ou determinado vinho.
No caso do Corte Lavínia, uma vez mais, não quer dizer que vocês optem por este rótulo, tá? Mas muitas vezes basta ver a questão de Negro Amaro. Vocês vão ver que essa é uma uva, se vocês superpuserem a escolhê-la para um vinho de bolso, como eu costumo dizer, e para um ambiente descontraído, vocês vão ver que vão promover harmonizações e sensações no palato com essas harmonizações clássicas dessas massas ou uma pizza muito interessantes. Estamos a falar, como eu já disse, é assim, é uma uva que se propõe a um estágio em barrica de carvalho e vocês perguntam porquê a questão do estágio de barrica de carvalho. O carvalho em si, na barrica, a madeira, vai transportar tanino próprio da madeira para o vinho e vai tirar parte da acidez de que a uva possa ter residual na sua estrutura. Ou seja, vai tornar o vinho mais macio e com um corpo, digamos assim, distinto, próprio para cada uva. Daí o facto de falarmos em barrica de carvalho exatamente para domesticar os taninos desse vinho. Foi mais um episódio então, com esta opção de Negro Amaro, de Corte Lavínia. Não percam o próximo episódio. Mais um extra português. Vou-me lembrar então, lembrei de Dona Antónia Ferreirinha. Quem foi Dona Antónia Ferreirinha? Dona Antónia Ferreirinha, a finais do século XIX, foi uma grande empreendedora de uva na região do Porto, no norte de Portugal, onde, quando da filoxera, a grande praga que destruiu as vinhas em toda a Europa, ela viu que os habitantes em redor, os menos abastados, ficarem sem as vinhas e de alguma forma ela, para ajudar aqueles que mais necessitavam, com famílias da região, optou por comprar as terras deles para que eles próprios pudessem sobreviver a essa praga que houve, que era a filoxera. Então está-se a ver que a Dona Antónia Ferreirinha, como ficou conhecida, existe uma marca de vinho do Porto, que é a Dona Ferreirinha, que substitui, uma grande empreendedora que ajudou na subsistência dos vinhos do Douro e, nomeadamente, do vinho do Porto. Mais um extra e mais uma história de Portugal. Não percam o próximo episódio.